Meu pai disse que eu não pertencia ao cruzeiro de luxo deles, enquanto eu era quem pagava tudo. Então eu virei o jogo. Meu nome é Raquel Wilson, e aos 34 anos, construí um império tecnológico com o qual a maioria das pessoas só sonha. Crescendo, minha família nunca achou que eu chegaria a algum lugar. Minha irmã perfeita Heather sempre foi a estrela. Quando minha empresa decolou no ano passado, decidi presentear minha família com um cruzeiro de luxo pelo Mediterrâneo. 8 dias, suítes premium, todas as despesas pagas, $75.000 do meu bolso. Pensei que talvez eles finalmente vissem meu valor. Em vez disso, no jantar da segunda noite, meu pai me olhou diretamente nos olhos e disse: Raquel, você simplesmente não pertence a esses círculos. Cresci em um bairro de classe média em Boston, onde manter as aparências significava tudo para meus pais. Nossa casa não era a maior do quarteirão, mas minha mãe Diana se certificava de que parecesse que poderia estar em uma revista de decoração. Meu pai William trabalhava como gerente bancário no First National, usando sua posição como uma medalha de honra nos churrascos do bairro. Minha mãe vendia imóveis, especializando-se em propriedades exclusivas, como adorava contar para qualquer um que quisesse ouvir. Depois havia minha irmã Heather, 2 anos mais velha, sem esforço popular, e a inconfundível filha favorita. Ela tinha esse cabelo loiro dourado que caía em ondas perfeitas, enquanto o meu era sempre um pouco rebelde e castanho. Aos 7 anos, a dinâmica familiar estava cristalina. Heather era a princesa, eu era um pensamento posterior. Raquel, sente-se direito, minha mãe dizia durante as festas de jantar. Olha a postura da sua irmã. É assim que uma jovem dama se apresenta. Mesmo quando me destacava academicamente, de alguma forma não importava. Na 4ª série, ganhei a competição estadual de matemática. Meus pais compareceram à cerimônia, mas passaram a maior parte falando sobre o próximo recital de dança da Heather. Quando mostrei meu troféu, meu pai apenas acenou e disse: Isso é legal, querida. Isso vai te ajudar a entrar numa boa faculdade? O computador em nosso escritório se tornou meu santuário quando eu tinha 11 anos. Enquanto Heather estava no treino de líderes de torcida ou nas reuniões do conselho estudantil, eu me ensinava programação básica, criando jogos simples e sites. Quando tentei mostrar à minha mãe o que havia construído, ela apenas fez carinho na minha cabeça e disse: Isso é legal, querida, mas não passe muito tempo brincando com essa coisa. Não é muito feminino. Meu pai foi ainda mais desdenhoso. Computadores são para pessoas que não conseguem se dar bem no mundo real, ele me disse uma vez. O sucesso real vem de saber como falar com pessoas, não com máquinas. No ensino médio, eu havia me acostumado com a comparação constante. Heather era a rainha do baile, capitã da equipe de líderes de torcida, e namorava o quarterback. Eu era capitã da equipe de robótica e passava fins de semana programando em hackathons. Meus pais compareceram a exatamente 0 das minhas competições. No meu último ano fui aceita no MIT com bolsa integral. Na mesma semana, Heather foi aceita em Dartmouth, onde nossos pais haviam estudado. Adivinhe qual conquista foi celebrada com um jantar em família no caro restaurante do centro. Estamos muito orgulhosos de nossas 2 meninas, minha mãe anunciou no jantar, erguendo o copo. Após uma pausa, ela acrescentou: E Raquel conseguiu uma boa bolsa para a universidade estadual, o que vai ajudar com as finanças. É MIT, mãe, corrigi baixinho. Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Meu pai acenou com a mão desdenhosamente. Faculdade é faculdade. O importante é que vocês 2 estão continuando a educação. Naquela noite, enquanto dirigíamos para casa, meu pai se virou para me olhar no banco de trás. Sabe, Raquel, estamos reservando a maior parte de nossas economias para a mensalidade da Heather. Dartmouth é muito caro, e ela vai precisar das roupas certas e conexões para aproveitar ao máximo. Estamos contando com essa sua bolsa para cobrir tudo. Eu apenas acenei, já acostumada com a mensagem. Heather valia o investimento. Eu não. Mudar para Cambridge para a faculdade foi como finalmente conseguir respirar, sem mais viver na sombra da Heather. Sem mais olhares desapontados dos meus pais quando eu não atendia às suas expectativas do que uma filha deveria ser. Ligava para casa todo domingo no primeiro semestre. Mas as conversas eram sempre as mesmas. Atualizações breves de mim, seguidas por longas histórias sobre as aventuras da fraternidade da Heather e conexões sociais. No segundo ano, parei de ligar semanalmente. Eles mal notaram. Quando eu ligava, minha mãe atendia com surpresa na voz. Ah, Raquel, faz um tempo. Você precisava de alguma coisa? Me dediquei aos estudos, fazendo dupla graduação em Ciência da Computação e Administração. Enquanto outros estudantes festejavam nos fins de semana, eu construía sites para empresas locais e começava a desenvolver aplicativos. Minha colega de quarto achava que eu era louca, trabalhando tanto quando poderia estar me divertindo. Ela não entendia que criar algo do nada me dava uma sensação de validação que nunca havia recebido em casa. Os feriados eram sempre um desafio.
Ação de graça significava sentar à mesa ouvindo meus pais se gabarem sobre o novo namorado da Heather de uma família muito boa ou suas oportunidades de estágio. Natal significava receber presentes práticos como suéteres simples enquanto Heather desembrulhava roupas de grife e joias. Durante meu 3º ano, minha avó faleceu. Ela era o único membro da família que havia mostrado interesse nos meus projetos de programação. No funeral, meu pai fez um elogio mencionando como ela estava orgulhosa de suas netas. Heather seguindo os passos sociais da família e Raquel fazendo sua coisa de computador. No último ano, a distância emocional entre mim e minha família havia se tornado um abismo. Me formei com honras, mas meus pais mal conseguiram ir à cerimônia, chegando atrasados e saindo imediatamente depois para comparecer à festa de formatura da Heather em Dartmouth no dia seguinte. Desculpe não podermos ficar, querida, minha mãe disse, me dando um abraço rápido. Você entende? Heather tem tantas pessoas vindo para celebrar com ela. Eu entendia. Entendia perfeitamente que aos olhos deles, eu sempre seria secundária. Enquanto os via partir, fiz uma promessa para mim mesma. Algum dia, construiria algo tão bem-sucedido que eles não poderiam ignorar. Não porque precisava da aprovação deles mais, mas porque queria que reconhecessem o que haviam dispensado por tanto tempo. Meu presente de formatura para mim mesma foi um apartamento apertado de um quarto em South Boston que dividi com minha melhor amiga Mackenzie Taylor. Nos conhecemos durante a orientação de calouros quando ambas estávamos tentando encontrar o prédio de ciência da computação. Ela era brilhante, destemida, e a primeira pessoa que realmente acreditou nas minhas ideias. Nosso apartamento funcionava como nosso escritório. Algumas mesas encostadas na parede, múltiplos monitores equilibrados precariamente em caixas de leite, e quadros brancos cobrindo cada centímetro disponível da parede. Vivíamos de miojo e café, investindo cada dólar extra em custos de servidor e ferramentas de desenvolvimento. O que exatamente vocês estão fazendo aí em Boston? Minha mãe perguntou durante uma de nossas ligações infrequentes. Heather acabou de ser contratada pela Goldman Sachs. O salário inicial é impressionante. Estou construindo uma empresa, mãe, expliquei, tentando manter a animação na voz. Estamos desenvolvendo uma plataforma que ajuda pequenas empresas a gerenciar sua presença online de forma mais eficaz. Ah, isso parece interessante, ela respondeu, sua voz se perdendo. Há dinheiro em sites hoje em dia? Seu pai conhece alguém no banco que pode conseguir uma posição de nível inicial para você se esse pequeno projeto não der certo. Meu pai foi ainda mais direto quando liguei para ele pedindo conselho sobre nossa primeira solicitação de empréstimo comercial. Raquel, seja realista. A indústria tecnológica é cruel, e você não tem a experiência ou conexões para ter sucesso. Por que não conseguir um emprego estável com benefícios? Esse é o caminho sensato. Apesar de suas dúvidas, Mackenzie e eu continuamos seguindo em frente. Trabalhávamos 18 horas por dia, sobrevivíamos com sono mínimo, e apresentávamos nossa plataforma para qualquer um que quisesse ouvir. A maioria das portas se fechava na nossa cara, mas continuávamos batendo. A descoberta veio inesperadamente. Um dono de café pequeno que havia relutantemente concordado em testar nossa versão beta mencionou nossa plataforma para seu cunhado, que por acaso era um capitalista de risco especializado em startups de tecnologia. Uma reunião levou a outra. E de repente tínhamos nossa primeira rodada de financiamento sério, $500 mil para expandir nossa equipe e refinar nosso produto. Quando liguei para meus pais com a notícia, a resposta do meu pai foi morna na melhor das hipóteses. Bem, foi uma sorte. Apenas tenha cuidado para não gastar esse dinheiro muito rapidamente. Essas bolhas tecnológicas tendem a estourar, você sabe. Minha mãe acrescentou. Você soube que Heather foi promovida? Há apenas 6 meses na empresa e já subindo. Eles estão mandando ela para Londres no próximo mês. Com o nosso financiamento garantido, nos mudamos para um espaço real de escritório em Cambridge e contratamos nossos primeiros funcionários. A plataforma ganhou tração particularmente entre restaurantes e empresas de varejo que precisavam de uma solução digital acessível. Nossa base de usuários cresceu de dezenas para centenas, depois milhares. No Ação de Graças daquele ano, tentei mais uma vez compartilhar minha animação com minha família. Estamos projetando atingir $1 milhão em receita no próximo trimestre, mencionei enquanto nos reuníamos ao redor da mesa de jantar. Meu pai olhou brevemente do seu peru. Isso é antes ou depois das despesas? Porque receita não significa muito se você está operando com prejuízo. Antes que eu pudesse responder, minha mãe interveio. Heather acabou de dar entrada em um apartamento em Manhattan, bem perto do Central Park. Conte sobre a vista, querida. E assim a conversa mudou para longe da minha empresa. Mais uma vez. Conforme nosso negócio continuou crescendo, decidimos arriscar e nos mudar para São Francisco, o coração da indústria tecnológica. A mudança significava melhor acesso a investidores, talentos e oportunidades de parceria. Também significava me mudar ainda mais longe da minha família, o que honestamente parecia um alívio.
São Francisco nos abraçou de maneiras que Boston nunca havia feito. Nossa plataforma evoluiu para um conjunto abrangente de marketing digital que atraiu a atenção de empresas maiores. 2 anos após nossa mudança, fechamos uma rodada de financiamento Série B de 12 milhões de dólares, avaliando nossa empresa em mais de 50 milhões de dólares. Uma reportagem no TechCrunch trouxe atenção inesperada, incluindo uma ligação rara do meu pai. Sua mãe viu algo sobre sua empresa online, ele disse, sua voz carregando uma nova nota de curiosidade. Parece que você pode realmente estar fazendo algo disso afinal. O elogio condescendente doía, mas escolhi focar no positivo. Estamos indo muito bem, pai. Temos mais de 100 funcionários agora e escritórios em São Francisco e Austin. Bem, não deixe subir a cabeça, ele advertiu. Essas empresas de tecnologia podem colapsar da noite para o dia. Você pensou na sua estratégia de saída? Sempre o voto de confiança. Conforme nosso 5º ano no negócio se aproximava, recebemos uma oferta de aquisição de uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. Após semanas de negociação e reflexão, Mackenzie e eu decidimos recusar. Acreditávamos na nossa visão e queríamos permanecer independentes. Essa decisão valeu a pena além das nossas expectativas mais selvagens. Nossa empresa continuou a se expandir, eventualmente crescendo para mais de 200 funcionários com uma avaliação excedendo 300 milhões de dólares. Me encontrei em listas de mulheres para acompanhar na tecnologia e falando em conferências da indústria. O sucesso trouxe segurança financeira que nunca imaginei possível. Comprei uma casa linda nas colinas com vista para a Bahia, investi sabiamente e até estabeleci um fundo de bolsas para jovens mulheres na tecnologia. Mas dinheiro não podia comprar a única coisa que eu ainda secretamente queria, a aprovação genuína da minha família. Fiz tentativas de preencher a lacuna. Enviava presentes caros para aniversários e feriados. Ofereci pagar viagens para eles me visitarem na Califórnia. Sempre tinham conflitos. Doei para a caridade favorita do meu pai em seu nome. A resposta era sempre educada mas distante. No batizado do meu sobrinho, o primeiro filho da Ritter, ouvi minha mãe conversando com suas amigas. Sim, Raquel está se saindo muito bem com seu negócio de internet. Não é exatamente o caminho de carreira tradicional que imaginávamos para ela, mas ela parece feliz o suficiente. Nem todos são feitos para o mundo corporativo como Ritter. Mesmo com todo o meu sucesso, ainda não me encaixava na imagem deles do que uma filha deveria ser. Não era casada com um homem bem-sucedido de uma boa família. Não morava no bairro certo ou pertencia aos clubes certos. Minhas conquistas existiam em um mundo que eles não entendiam ou valorizavam. Enquanto voava de volta para São Francisco após aquela visita, percebi que ainda estava perseguindo a aprovação deles como aquela menina com o troféu de matemática. Era exaustivo e fútil, mas alguma parte de mim não conseguia deixar de lado a esperança de que algum dia eles me viriam, realmente me viriam, e ficariam orgulhosos. Foi então que decidi fazer um grande gesto. Se não conseguia ganhar o respeito deles através das minhas conquistas profissionais, talvez pudesse comprar uma semana da atenção deles com o tipo de luxo que eles entendiam. Um cruzeiro pelo Mediterrâneo em um dos navios mais exclusivos do mundo parecia a oportunidade perfeita para finalmente ser vista como uma igual aos olhos deles. Mal sabia que essa decisão mudaria nossa dinâmica familiar para sempre. A ideia para o cruzeiro veio depois que nossa empresa fechou um trimestre particularmente bem-sucedido. Acabávamos de assinar 3 grandes clientes corporativos, aumentando nossa receita anual recorrente em quase 40%. Para celebrar, a equipe executiva saiu para drinks em um bar na cobertura no centro de São Francisco. Você deveria fazer algo louco com esse bônus, Mackenzie sugeriu enquanto brindávamos. Tudo o que você faz é trabalhar e investir. Quando foi a última vez que fez algo puramente extravagante? Ri e balancei a cabeça. Não sou realmente do tipo extravagante. É exatamente por isso que deveria fazer, ela insistiu. Faça umas férias de luxo. Compre um carro vintage. Faça algo que não faça sentido financeiro algum. Mais tarde naquela noite, navegando pelas redes sociais na cama, vi um anúncio para cruzeiros pelo Mediterrâneo. As imagens de águas azuis cristalinas, suítes opulentas e portos exclusivos chamaram minha atenção. Então me lembrei da minha mãe uma vez mencionando que seu sonho de férias era um cruzeiro pelo Mediterrâneo, algo que meu pai sempre havia dispensado como muito caro. Foi aí que me ocorreu. Poderia levar toda a minha família no tipo de férias de luxo que sempre haviam falado mas nunca experimentado. Talvez então eles finalmente me vissem como bem-sucedida nos termos deles. Na manhã seguinte, contatei uma agência de viagens de alta qualidade especializada em experiências de luxo. A agente recomendou a viagem mediterrânea de 12 dias do Crystal Serenity, uma das experiências de cruzeiro mais prestigiosas disponíveis. Quando ela mencionou o preço para suítes premium, nem pisquei. Gostaria de reservar 4 suítes premium, disse a ela, e gostaria de adicionar todos os pacotes exclusivos, excursões privadas em terra, jantar especial, pacotes de bebidas premium, tratamentos de spa, tudo. Isso é muito generoso, a agente observou.
Ocasião especial. Apenas união familiar, respondi, já imaginando a reação dos meus pais. O total chegou a pouco mais de 75 mil dólares. Transferi os fundos imediatamente e pedi brochuras digitais para enviar à minha família. Naquela noite, liguei para meus pais, me sentindo genuinamente animada pela primeira vez em anos sobre compartilhar notícias com eles. Mãe, pai, tenho uma surpresa, disse quando atenderam. O que é, querida? Estamos saindo para o jantar dos Andersons, minha mãe respondeu, o som de música clássica tocando ao fundo. Reservei toda a nossa família para um cruzeiro de luxo pelo Mediterrâneo. 12 dias, suítes premium, todas as despesas pagas. É o Crystal Serenity, aparentemente um dos navios mais exclusivos do mundo. Houve um momento de silêncio antes da minha mãe responder. Um cruzeiro? Todos nós? Isso é inesperado. Supostamente é incrível, continuei entusiasmada. Vamos visitar Roma, Santorini, Barcelona, Monte Carlo. Monte Carlo? A voz do meu pai se animou. Bem, isso soa interessante. Quando isso vai acontecer? Dei as datas, 3 meses de distância e esperei pela reação. Vou precisar verificar nosso calendário, minha mãe disse cautelosamente. Temos o gala beneficente naquele mês, e Ritter pode ter compromissos com James e o bebê. A companhia de cruzeiros diz que é uma de suas viagens mais populares, acrescentei rapidamente. Tipicamente esgota um ano adiantado, mas consegui reserva prioritária. Esse detalhe pareceu mudar ligeiramente o tom deles. Reserva prioritária, minha mãe repetiu. Bem, suponho que poderíamos fazer funcionar. É um gesto muito atencioso, Raquel. Meu pai pigarreou. Sim. Muito generoso. Vamos precisar fazer compras para roupas apropriadas, Diana. Não podemos aparecer mal vestidos em um navio como esse. E assim a conversa mudou do meu gesto para as preocupações com o guarda-roupa deles. Desliguei me sentindo desanimada, mas não surpresa. Pelo menos eles haviam concordado em vir. Ligar para Ritter foi muito parecido. Suas primeiras perguntas foram sobre se o navio tinha serviços de creche para seu filho de 1 ano, e se seu marido James poderia trazer seus tacos de golfe. O navio tem um excelente centro de cuidados infantis, assegurei a ela. E sim, há um simulador de golfe a bordo, além de James poder reservar excursões reais de golfe em vários portos. Bem, isso é um alívio, ela suspirou. Não gostaríamos de ficar entediados. Este é um daqueles navios onde precisaríamos de trajes formais para jantar? Porque preciso fazer compras. Sim, há noites formais, respondi. A agente de viagens está enviando pacotes de informações detalhadas para todos. Vou precisar encontrar algo adequado, ela refletiu. James tem conexões na Neiman Marcus, então talvez possam ajudar. E teremos o mesmo nível de acomodações que mamãe e papai? James é muito particular sobre ter espaço suficiente. A conversa continuou assim, nem um único obrigada, apenas perguntas sobre comodidades e preocupações sobre status. Quando desligamos, senti como se estivesse fornecendo um serviço ao invés de dando um presente. Nos próximos meses, as demandas escalaram. Minha mãe ligava semanalmente com perguntas sobre a clientela do navio, haverá pessoas interessantes para conhecer, as opções de jantar, é estrelado Michelin, e até a contagem de fios dos lençóis nas suítes. Meu pai estava preocupado com os outros passageiros, são o tipo certo de pessoas, e se a companhia de cruzeiros oferecia oportunidades de networking com contatos valiosos. Ritter teve mais pedidos, um tipo específico de berço para seu filho, marcas particulares de produtos para bebê em sua suíte, acomodações dietéticas para James, e até perguntas sobre se poderiam fazer upgrade para uma suíte maior que nossos pais para ter mais espaço para o bebê. Acomodei cada pedido, pagando por todos os upgrades e arranjos especiais sem reclamar. Os 75 mil dólares originais cresceram para quase 90 mil dólares com todas as adições. Mas disse a mim mesma que valeria a pena para finalmente ser vista como igual a eles. 2 semanas antes da partida, voei de volta para Boston para um jantar familiar pré-cruzeiro. Meus pais haviam insistido em receber em seu clube de campo onde poderiam me apresentar aos amigos antes da viagem. Todo mundo está tão curioso sobre este cruzeiro que você organizou, minha mãe disse, enquanto sentávamos à mesa elegantemente arrumada. Os Hamilton estão bem invejosos. Tentaram reservar o mesmo navio ano passado, mas não conseguiram reservas. Sorri, sentindo uma pequena dica de satisfação. Supostamente é uma das melhores experiências de cruzeiro disponíveis. O Serenity é aceitável, observou meu pai, girando seu uísque. Embora o Regent seja considerado ligeiramente mais exclusivo em certos círculos. Talvez da próxima vez você possa considerar isso. E aí estava. A cutucada sutil embrulhada em uma sugestão, implicando que meu presente extravagante ainda não era bem bom o suficiente. Durante o jantar, meus pais me desfilaram na frente dos amigos, me apresentando como nossa filha, que trabalha com computadores. Antes de rapidamente mudar a conversa para a recente parceria da Ritter em seu escritório de advocacia ou a aparente genialidade do meu sobrinho aos 12 meses.
Quando o café foi servido, meu pai ergueu sua xícara em um brinde zombeteiro ao súbito sucesso financeiro da Raquel. Quem diria que brincar com sites poderia ser tão lucrativo? A mesa riu, e forcei um sorriso, me sentindo como uma estranha na minha própria reunião familiar. Mais tarde, quando estávamos saindo, minha mãe me puxou de lado. Raquel, querida, empacote algumas roupas apropriadas para o cruzeiro. Essas roupas casuais do Vale do Silício não vão servir em um navio como Serenity. Primeiras impressões importam. Acenei silenciosamente, me perguntando se algo que eu fizesse seria suficiente. Enquanto voltava para meu hotel, questionei se este cruzeiro era um erro terrível. Mas era tarde demais para voltar atrás agora. O palco estava montado e em 2 semanas estaríamos todos juntos naquele navio para melhor ou pior. O dia do embarque em Roma foi perfeito. Céus azuis, brisa mediterrânea suave, e o magnífico Crystal Serenity brilhando branco contra o horizonte. Cheguei ao porto cedo, tendo voado no dia anterior para garantir que tudo estivesse perfeitamente arranjado para minha família. O processo de check-in VIP foi perfeito. A equipe do cruzeiro me cumprimentou pelo nome, oferecendo champanhe e me escoltando para um lounge privado onde confirmei todos os arranjos especiais que havia feito. Quando minha família chegou 1 hora depois, ficaram visivelmente impressionados com a recepção. Isso é realmente algo, meu pai admitiu enquanto fomos escoltados para o navio por atendentes de luvas brancas. Eles certamente sabem como fazer uma entrada. Minha mãe estava ocupada absorvendo tudo, seus olhos circulando para avaliar os outros passageiros. Os Carmichaels fizeram um cruzeiro com Crystal ano passado, ela sussurrou. Disseram que foi extraordinário. Heather e James chegaram por último, seu bebê e babá reboque, junto com o que parecia bagagem suficiente para uma jornada de 1 mês. James imediatamente começou a questionar a equipe sobre o horário do simulador de golfe enquanto Heather inspecionava o champanhe de boas-vindas antes de tomar um gole. Bruto europeu, ela notou com aprovação. Não muito doce. Nosso mordomo pessoal Antônio nos levou às nossas suítes no deck superior. Havia reservado 4 suítes penthouse conectadas com varandas privadas, entre as acomodações mais luxuosas do navio. Quando Antônio abriu as portas, revelando quartos espaçosos com móveis luxuosos, banheiros de mármore e vistas do oceano do chão ao teto, finalmente vi espanto genuíno nos olhos da minha família. Meu Deus, minha mãe ofegou, passando a mão sobre as cortinas de seda. Isso é requintado. Meu pai caminhou direto para a varanda, avaliando a vista com aprovação. Localização privilegiada, ele notou. Você pode ver tudo daqui. Heather e James ficaram igualmente impressionados, embora James imediatamente começasse a comparar sua suíte com fotos que havia visto da suíte do proprietário online. É apenas ligeiramente menor que a suíte principal, ele mencionou casualmente, mas certamente muito legal. Depois que nos acomodamos, Antônio nos informou que uma recepção de boas-vindas privada havia sido arranjada em um dos lodges exclusivos do navio. Minha família passou a próxima hora se preparando enquanto me troquei rapidamente para um vestido preto simples e esperei por eles na minha suíte. Quando emergiram, estavam vestidos como se fossem a um jantar de estado. Minha mãe em um vestido de noite com pérolas, meu pai em um terno sob medida, Heather em um vestido de grife que reconheci de uma revista de moda recente. De repente me senti mal vestida em comparação. Raquel, você não poderia ter se esforçado mais? Minha mãe sussurrou enquanto caminhávamos para a recepção. Primeiras impressões definem o tom para todo o cruzeiro. Na recepção, o capitão do navio nos cumprimentou pessoalmente, agradecendo por escolher Crystal para nossas férias em família. Enquanto nos misturávamos com outros hóspedes VIP e oficiais, notei minha família gradualmente se afastando de mim, se integrando com os outros passageiros. Meu pai logo estava em conversa profunda com um banqueiro de investimentos aposentado, enquanto minha mãe havia encontrado um grupo de mulheres usando joias que atendiam à sua aprovação. Quando o jantar foi anunciado, eles haviam efetivamente formado novos círculos sociais que de alguma forma não me incluíam. Fomos colocados na mesa do capitão, uma honra que havia especificamente solicitado e pago extra, mas mesmo lá, me encontrei na extremidade mais distante enquanto meus pais e irmã ocupavam os lugares mais próximos ao capitão. Sua família é encantadora, observou uma senhora idosa sentada ao meu lado. Sua irmã estava nos contando sobre o escritório de advocacia do marido e sua casa em Boston. Você deve estar muito orgulhosa. Sorri educadamente e acenei, não me dando ao trabalho de mencionar que eu era quem havia tornado toda essa experiência possível. Na manhã seguinte, atracamos em Nápoles. Havia arranjado um tour privado de Pompeia seguido de almoço em um renomado restaurante à beira do penhasco em Sorrento. Quando nos reunimos no lobby do navio, notei Heather e James sussurrando para meus pais. Está tudo bem? Perguntei. Estávamos apenas discutindo se devemos nos juntar ao seu tour, Heather explicou. James conheceu um casal ontem à noite que os convidou para se juntar à excursão privada de iate deles pela costa. O motorista deles os busca em 20 minutos. Mas arranjei este tour especialmente, disse, tentando esconder minha decepção.
O guia supostamente é um dos melhores da região. Minha mãe deu tapinhas no meu braço. É uma oportunidade maravilhosa para Heather e James fazerem conexões. Você entende? Por que você não vai em frente com seu pai e comigo? Todos nos encontraremos para o jantar. Relutantemente concordei, e nos separamos. O tour de Pompeia foi fascinante, mas durante todo o dia, meu pai olhava repetidamente o relógio, e minha mãe parecia distraída, ocasionalmente mencionando que o iate em que Heather estava pertencia a uma família muito influente nos círculos bancários. Naquela noite, tínhamos reservas no restaurante mais exclusivo do navio. Esperei com meus pais na nossa mesa, mas Heather e James não estavam em lugar algum. Após 30 minutos, minha mãe recebeu uma mensagem. Eles foram convidados para jantar com seus novos amigos na suíte do proprietário, ela anunciou, um toque de orgulho na voz. Aparentemente o anfitrião é algum magnata da tecnologia que está muito interessado na expertise legal do James. Meu pai acenou aprovando. Movimento inteligente. É assim que você constrói conexões valiosas. Eles prosseguiram discutindo a oportunidade de networking longamente, completamente alheios ao fato de que eu, também uma executiva de tecnologia, estava sentada bem ali, tendo sido efetivamente abandonada pela minha irmã por melhor companhia. O padrão continuou pelos próximos 2 dias. Minha família aceitaria as acomodações e experiências luxuosas pelas quais eu havia pago, então encontraria maneiras de se separar de mim quando oportunidades mais prestigiosas surgissem. Começaram a passar tempo com um grupo de passageiros ricos que haviam se afeiçoado a eles, frequentemente esquecendo de me incluir em seus planos. Na quarta noite me encontrei sozinha no jantar, tendo sido informada de última hora que minha família havia aceitado um convite para uma festa de coquetéis privada hospedada por um aristocrata europeu que haviam conhecido mais cedo naquele dia. Antônio, meu mordomo, se aproximou da mesa com preocupação. Senhora Wilson, a senhora preferiria jantar em sua suíte esta noite? Poderia arranjar um menu especial. Balancei a cabeça. Não, obrigada, Antônio. Estou bem aqui. Enquanto beliscava minha comida, ouvi conversas de mesas próximas. Para meu choque, reconheci o nome do meu pai sendo mencionado por um casal sentado algumas mesas adiante. William estava nos contando sobre sua carreira bancária. O homem estava dizendo: muito impressionante. Ele mencionou que sua filha Heather trabalha em finanças também, seguindo os passos dele. Sim, sua companheira respondeu, embora ele tenha dito que sua outra filha faz algo com computadores. Parece que ela teve sorte com algum aplicativo ou site. Dinheiro novo, você sabe como é. Congelei, meu garfo suspenso no ar. Meu pai havia estado discutindo sobre mim com estranhos, dispensando meu sucesso conquistado com muito trabalho como mera sorte enquanto elevava a carreira mais respeitável da Heather. Na manhã seguinte, encontrei minha mãe na piscina. Ela estava com um grupo de mulheres que havia feito amizade, todas cobertas com roupas de resort de grife e joias caras. Raquel, aí está você, ela disse, me acenando. Senhoras, está aí minha filha mais nova que mencionei. Uma das mulheres sorriu condescendentemente. Sua mãe estava nos contando sobre sua pequena empresa de tecnologia. Que fascinante! Meu filho tentou fazer algo com sites também, mas eventualmente foi para finanças adequadas. Muito mais estável. Minha mãe riu levemente. Bem, Raquel sempre marchou ao som do próprio tambor, mas se saiu bem o suficiente para nos presentear com este cruzeiro adorável, não foi, querida? A maneira como ela disse fez parecer que eu havia ganhado na loteria ao invés de construir uma empresa de vários milhões de dólares através de anos de trabalho árduo e determinação. Naquela noite foi o jantar formal do capitão, o evento mais prestigioso do cruzeiro. Havia gasto uma pequena fortuna em um vestido de grife para a ocasião, esperando finalmente me encaixar na imagem que minha família parecia valorizar tanto. Nos reunimos na nossa mesa perto do assento do capitão, minha família já engajada em conversa animada com os outros convidados. Tomei meu lugar silenciosamente, tentando me juntar à discussão sobre política europeia. Não tenho certeza se concordo com essa avaliação da posição da UE, arrisquei durante uma breve pausa. Meu pai me deu um olhar afiado. Raquel, essas questões são muito complexas. Talvez devêssemos nos ater a tópicos que entendemos. A mesa ficou estranhamente silenciosa. Então, como se para salvar o momento, meu pai se virou para o capitão e disse as palavras que finalmente me quebrariam. Capitão, estamos muito gratos por experimentar seu navio magnífico. Embora deva admitir, às vezes parece estranho ter Raquel aqui conosco. Apesar de seu sucesso financeiro recente, ela realmente não pertence a esses círculos como o resto de nós. Mundos diferentes, você entende? O capitão parecia desconfortável, mas minha família não pareceu notar nada de errado com o que meu pai havia dito. Minha mãe acenou em concordância, enquanto Ritter me deu um sorriso de pena. Naquele momento, algo dentro de mim se despedaçou. Depois de tudo o que havia conquistado, depois dos $90.000 que havia gasto nesta viagem, depois de décadas tentando ganhar a aprovação deles, meu pai havia publicamente declarado que eu não pertencia, não apenas no navio, mas no mundo deles.
Me desculpei silenciosamente e saí da sala de jantar, sentindo o peso de anos de rejeição me esmagando. Enquanto estava no deck, observando o luar brilhar através do Mediterrâneo, finalmente aceitei uma verdade dolorosa. Nada que eu fizesse seria suficiente para eles. Nenhuma quantidade de sucesso, dinheiro ou generosidade me faria realmente pertencer aos olhos deles. E pela primeira vez, me perguntei por que ainda queria. Voltei para minha suíte com lágrimas escorrendo pelo rosto, algo que não havia me permitido em anos. Fechando a porta atrás de mim, tirei meus saltos e desabei no sofá luxuoso, encarando a vasta escuridão do Mediterrâneo através das janelas do chão ao teto. As palavras continuavam ecoando na minha cabeça. Ela realmente não pertence a esses círculos como o resto de nós. Depois de tudo, os anos de trabalho árduo, a empresa que havia construído do nada, o cruzeiro extravagante que estava financiando, eu ainda era estranha, ainda não boa o suficiente. Meu telefone vibrou com uma mensagem da Ritter. Onde você foi? Mamãe disse que você está sendo dramática de novo. Não respondi. Em vez disso, liguei para a única pessoa que sempre havia visto meu valor. Mackenzie? Sou eu, disse quando ela atendeu, minha voz quebrando ligeiramente. Raquel, o que há de errado? São tipo 3 da manhã aqui, ela respondeu, instantaneamente alerta apesar de ter sido acordada. Pelos próximos 20 minutos despejei tudo, o comportamento da minha família desde o embarque, sua escalada social às minhas custas e, finalmente, a declaração humilhante do meu pai no jantar. Ele disse isso na frente de todos? A voz da Mackenzie irradiava indignação. Depois que você gastou quase 100 mil nesta viagem para eles? Isso é além de ingrato, é cruel. Não sei por que continuo me colocando nessa situação, admiti, enxugando as lágrimas. É como se eu fosse ainda aquela garotinha desesperadamente buscando aprovação que nunca vai vir. Porque você é uma boa pessoa que quer acreditar que as pessoas podem mudar, ela disse gentilmente. Mas Raquel, me escute. Você é a CEO de uma empresa de 300 milhões de dólares. Criou empregos para centenas de pessoas. Construiu algo incrível através de puro talento e determinação. Você não precisa mais da validação deles. Suas palavras pairaram no ar enquanto observava o luar dançando na água lá fora. Sabe qual é a pior parte? Disse finalmente. Eles estão felizmente desfrutando de todo o luxo que estou proporcionando enquanto simultaneamente me fazem sentir como se eu não merecesse estar aqui com eles. Então, o que você vai fazer sobre isso? Mackenzie perguntou. Havia um desafio em sua voz, o mesmo tom que usava quando me empurrava para tomar decisões difíceis de negócios. O que posso fazer? Estamos no meio do Mediterrâneo. Não posso exatamente sair. Não, mas você pode parar de deixar eles pisarem em você, ela insistiu. Você tem o poder aqui, Raquel, literalmente. Você é quem está pagando por tudo. Talvez seja a hora deles entenderem isso. Depois que desligamos, sentei na varanda da minha suíte, observando as estrelas e contemplando as palavras da Mackenzie. Ela estava certa. Por toda a minha vida, havia dado à minha família poder sobre minha autoestima. Havia trabalhado mais, conquistado mais, gasto excessivamente, tudo em busca de aprovação que nunca viria. Quando a primeira luz do amanhecer irrompeu no horizonte, tomei uma decisão. Não ia deixar o cruzeiro, mas não ia continuar sendo a benfeitora invisível. Algo tinha que mudar. Ainda estava sentada lá quando Antônio chegou com meu café da manhã. Bom dia, senhora Wilson. Espero que esteja se sentindo melhor hoje, ele disse diplomaticamente, colocando a bandeja de prata. Antônio, quão difícil seria fazer mudanças nos arranjos das nossas suítes no meio do cruzeiro? Perguntei de repente. Ele hesitou, claramente surpreso pela pergunta. Depende da natureza das mudanças, senhora Wilson. O navio está lotado, mas como a principal portadora da conta que organizou esta jornada, a senhora tem certos privilégios. E se eu quisesse mudar minha família para acomodações diferentes? Isso poderia potencialmente ser arranjado. Dependendo da disponibilidade, ele respondeu cuidadosamente. Posso perguntar o que tem em mente? Respirei fundo. Gostaria de explorar todas as opções. Poderia perguntar ao diretor do cruzeiro se posso me encontrar com ele privativamente esta manhã? Claro, senhora Wilson. Vou arranjar imediatamente. Quando Antônio saiu, senti uma calma estranha se estabelecer sobre mim. Pela primeira vez desde o embarque, não estava ansiosa sobre a aprovação da minha família. Em vez disso, estava contemplando como seria defender a mim mesma. Uma hora depois, me encontrei com Isabela, a diretora do cruzeiro, em seu escritório. Ela era uma mulher italiana elegante com um sorriso profissional perfeito que não revelava nada. Senhora Wilson, Antônio mencionou que estava interessada em discutir algumas mudanças nas acomodações da sua família. Ela começou. Sim, respondi me endireitando. Gostaria de entender o que está disponível em termos de upgrades e opções alternativas. Sua sobrancelha se ergueu ligeiramente na minha ênfase. Opções alternativas? Sim. Minha família está atualmente em suítes penthouse, mas estou me perguntando se há cabines padrão disponíveis em decks inferiores. O entendimento nasceu em seus olhos. Entendo. Isso seria para meus pais e a família da minha irmã, confirmei.
e estaria interessada em saber se a suíte do proprietário está disponível para o restante do cruzeiro. Isabela consultou seu tablet, sua expressão cuidadosamente neutra. Por acaso, nossa suíte do proprietário será desocupada esta tarde em Santorini. Os hóspedes atuais estão desembarcando para o restante de sua jornada em Atenas. Ela olhou para cima. É substancialmente mais cara que a suíte Penthouse, no entanto. Dinheiro não é problema, respondi. E as cabines padrão? Temos várias disponíveis no deck 7, ela confirmou. São confortáveis, mas consideravelmente mais modestas que suas acomodações atuais. Poderia me mostrar ambas as opções? E gostaria de entender a logística de mover hóspedes no meio do cruzeiro. Pela próxima hora, Isabela me mostrou a suíte massiva do proprietário com sua área de estar expansiva, jacuzzi privada e serviço de mordomo, bem como as cabines padrão com suas comodidades funcionais mais básicas. O contraste era marcante, exatamente o que eu precisava. Se eu fosse fazer essas mudanças, perguntei, quando poderia acontecer? Poderíamos preparar a suíte do proprietário imediatamente após os hóspedes atuais desembarcarem às 14 horas, ela explicou. As cabines padrão já estão disponíveis. Precisaríamos de cerca de 1 hora para mover os pertences, assumindo que os membros da sua família não estejam presentes durante a transição. Pensei por um momento. Minha família está programada para excursão em terra em Santorini hoje das 10 horas às 16 horas. Optei por não ir, alegando que precisava colocar o trabalho em dia. Isabela acenou, entendendo perfeitamente. Essa seria uma janela ideal para a transição caso decida prosseguir. Quando voltamos ao escritório dela para discutir os detalhes financeiros, fiz uma pergunta final. De uma perspectiva política, como a pessoa que reservou e pagou por toda esta jornada, tenho autoridade para fazer essas mudanças sem necessitar aprovação adicional dos membros da minha família? A fachada profissional da Isabela rachou ligeiramente enquanto ela suprimia o que poderia ter sido um sorriso. Senhora Wilson, como a principal portadora da conta que pagou integralmente por esta viagem, a senhora tem autoridade completa sobre todos os arranjos. Embora geralmente nos esforcemos pelo consenso entre as partes viajantes, seu nome está no acordo. A decisão é inteiramente sua. De volta à minha suíte, sentei na mesa e encarei o formulário de autorização que Isabela havia preparado. Tudo o que precisava era minha assinatura para colocar tudo em movimento. Parte de mim se perguntava se isso era mesquinho ou vingativo. Estava descendo ao nível deles? Mas então me lembrei das palavras do meu pai. Ela realmente não pertence a esses círculos como o resto de nós. Ele estava certo de certa forma. Eu não pertencia ao mundo deles de aparências, escalada social e aceitação condicional. Havia construído algo diferente, algo real e valioso nos meus próprios termos. Com clareza súbita, assinei o formulário e chamei Antônio para entregá-lo a Isabela. A sorte estava lançada. Em algumas horas, minha família descobriria exatamente de qual círculo haviam estado viajando o tempo todo. Passei o resto da manhã na minha suíte respondendo e-mails e fazendo algumas ligações de negócios para me distrair do movimento ousado que acabará de iniciar. Às 10h15 precisamente, recebi confirmação do Antônio de que minha família havia partido para sua excursão em Santorini, alegremente inconscientes do que os aguardava no retorno. Ao meio-dia, uma batida discreta na minha porta anunciou a chegada da Isabela com 2 membros da equipe de serviços aos hóspedes do navio. Estamos prontos para começar a transição quando a senhora der a palavra, ela me informou. A suíte do proprietário foi desocupada e está sendo preparada enquanto falamos. Respirei fundo. Vamos prosseguir. Pelas próximas 2 horas, observei uma operação cuidadosamente coreografada se desenrolar. Uma equipe de funcionários eficientemente empacotou os pertences da minha família, meticulosamente etiquetando tudo para garantir que nada fosse perdido ou danificado na transferência. Suas roupas de grife, produtos de higiene caros e dispositivos eletrônicos foram cuidadosamente embalados e transportados para as cabines padrão no deck 7. Enquanto isso, meus próprios pertences estavam sendo movidos para a suíte do proprietário. Um palácio deslumbrante de luxo de 1.345 pés quadrados com área de jantar separada, sala de estar expansiva, varanda privada com jacuzzi, e um quarto principal maior que meu primeiro apartamento. A suíte vinha com serviço de mordomo expandido, acesso prioritário a todas as comodidades do navio, e um nível de opulência que excedia até mesmo a suíte Penthouse por uma margem considerável. A transição está completa, senhora Wilson, Isabela me informou às 14h30. Os cartões-chave da sua família foram reprogramados para acessar suas novas acomodações. Serão direcionados à mesa de relações com hóspedes no retorno da excursão. Obrigada, Isabela. Aprecio sua descrição em lidar com este assunto. Ela me deu um sorriso conhecedor. Claro, senhora Wilson. A senhora se juntará à sua família quando retornarem? Ou preferiria que lidássemos com a explicação? Considerei isso cuidadosamente. Parte de mim queria evitar o confronto inteiramente, mas sabia que precisava enfrentar este momento de frente. Vou encontrá-los no lobby principal quando retornarem, decidi.
mas apreciaria se você ou um membro da sua equipe pudesse estar presente para confirmar que os arranjos estão em ordem. Estarei lá pessoalmente, ela me assegurou. Às 15h45, fui para o grande lobby do navio, me posicionei em uma das poltronas elegantes com vista clara da entrada e esperei. Meu coração estava acelerado, mas pela primeira vez, não era de ansiedade sobre a aprovação deles. Era da antecipação de finalmente defender minha posição. Às 16h10 precisamente, minha família entrou no lobby, parecendo queimados de sol e contentes do dia explorando as vilas caiadas de Santorini. Meu pai foi o primeiro a me avistar, levantando a mão em cumprimento casual quando se aproximaram. Aí está você, Raquel. Perdeu uma excursão e tanto ele observou. O guia era extraordinariamente conhecedor, aparentemente trabalha exclusivamente com a realeza europeia quando visitam. Que fascinante, respondi uniformemente. Gostaram das vistas? De tirar o fôlego, minha mãe concordou, embora o calor fosse quase insuportável. Estou ansiosa por um banho frio e talvez uma soneca antes do jantar. Sobre isso comecei, justo quando um dos funcionários da recepção se aproximou do nosso grupo. Com licença, senhor e senhora Wilson, senhora Ritter e senhor James. Tenho seus novos cartões-chave prontos na recepção. Se pudessem me seguir, por favor. Meu pai franziu a testa em confusão. Novos cartões-chave? Deve haver algum engano. Já temos nossas chaves. Não há engano, senhor, o funcionário respondeu suavemente. Houve uma mudança em suas acomodações. Se pudessem vir à recepção, por favor, podemos explicar tudo. Minha família se virou para mim em uníssono, confusão evidente em seus rostos. Raquel, o que está acontecendo? Minha mãe exigiu. Me levantei, endireitando os ombros. Fiz algumas mudanças em nossos arranjos para o restante do cruzeiro. Que tipo de mudanças? Meu pai perguntou, sua voz descendo uma oitava, o tom que usava quando tentava manter controle de uma situação. Seus pertences foram movidos para novas cabines no deck 7, expliquei calmamente. São acomodações padrão confortáveis, mas não a suíte espentosa que vocês estavam desfrutando. Ritter ofegou. Você fez o quê? Por quê? Porque decidi que já que estou pagando por todo este cruzeiro, deveria ser eu quem desfruta das acomodações premium, continuei. Minha voz firme apesar do meu coração acelerado. Na verdade, fiz upgrade para mim mesma para a suíte do proprietário. O rosto do meu pai ficou de uma tonalidade perigosa de vermelho. Isso é ultrajante. Você não pode simplesmente mover nossas coisas sem permissão. Isabela escolheu aquele momento para se adiantar. Na verdade, Sr. Wilson, como a principal portadora da conta que pagou por esta viagem, Raquel tem autoridade total para modificar quaisquer arranjos como achar conveniente. Posso assegurar que seus pertences foram movidos com o máximo cuidado. Não entendo, minha mãe disse, parecendo genuinamente perplexa. Por que faria isso, Raquel? Respirei fundo. Ontem à noite no jantar, papai deixou muito claro que apesar de pagar por toda esta experiência, eu não pertenço a esses círculos como o resto de vocês. Estive pensando nessa declaração a noite toda, e decidi que ele está certo. Me virei para encarar meu pai diretamente. Não pertenço a círculos onde pessoas são valorizadas baseadas em aparências ao invés de caráter. Não pertenço a círculos onde conquista genuína é dispensada como sorte. E certamente não pertenço a círculos onde membros da família que alegam me amar nem conseguem reconhecer meu valor. O lobby havia ficado quieto, com passageiros próximos fingindo não escutar enquanto obviamente pendiam de cada palavra. Você está sendo ridícula, Ritter sibilou. Isso é tão embaraçoso. Não. O que é embaraçoso é passar minha vida inteira tentando ganhar a aprovação de pessoas que nunca vão dá-la, respondi. O que é embaraçoso é gastar $90 mil em um cruzeiro de luxo para minha família, apenas para ser tratada como uma intrusa indesejada. James se adiantou, sempre o advogado. Deve haver algum mal-entendido. Certamente podemos discutir isso como adultos. Passamos da discussão e interrompi. Por 4 dias observei todos vocês desfrutarem de cada luxo que este navio oferece, luxos pelos quais paguei, enquanto simultaneamente me fazem sentir como se não merecesse estar aqui com vocês. Isso acaba agora. A raiva do meu pai havia se transformado em cálculo. Agora, Raquel, não seja precipitada. Talvez sua mãe e eu tenhamos nos expressado mal claro que apreciamos esta viagem. Não, pai, você se expressou perfeitamente claro, cortei. E pela primeira vez, realmente concordo com você. Não pertenço aos seus círculos. Construí os meus próprios. E nos meus círculos valorizamos pessoas pelo caráter, não pelas conexões. Celebramos conquista autêntica ao invés de status herdado. E certamente não diminuímos membros da família para nos sentirmos importantes. Os olhos da minha mãe circularam nervosamente, claramente mortificada pela natureza pública deste confronto. Raquel, por favor, as pessoas estão olhando. Sim, estão, reconheci. Assim como as pessoas estavam olhando ontem à noite quando papai anunciou para a mesa inteira que eu não pertenço aqui. A diferença é que hoje estou defendendo a mim mesma. Me virei para Isabela. Poderia mostrar à minha família suas novas acomodações?
Acredito que encontrarão tudo o que precisam, embora as comodidades sejam certamente mais modestas. Isabela acenou profissionalmente. Claro, senhorita Wilson. Se pudessem me seguir, por favor, ela disse à minha família atonita. Meu pai fez uma última tentativa. Isso é totalmente inaceitável. Exijo falar com o capitão. O capitão, na verdade, tem muito apreço pela senhorita Wilson. Isabela interveio suavemente. Ele especificamente me pediu para estender seu convite pessoal para ela se juntar a ele na sua mesa privada pelo restante da viagem, uma honra tipicamente reservada para nossos hóspedes da suíte do proprietário. O golpe final atingiu visivelmente. Minha família ficou congelada, a dinâmica de poder entre nós irrevogavelmente mudada. Suas novas cabines são bem confortáveis, assegurei a eles, suavizando ligeiramente meu tom. São na verdade da mesma categoria que eu estava originalmente planejando reservar antes de decidir gastar com a suíte Penthouse para todos. O navio tem excelentes opções de jantar disponíveis para todos os passageiros, e todas as excursões em terra que pré-arranjei continuarão como programado. Parei, então acrescentei, ainda sou sua filha e irmã. Isso não mudou. O que mudou é que não estou mais buscando aprovação que nunca vou receber. Aproveitem o resto do cruzeiro. Com isso me virei e caminhei em direção ao elevador que me levaria à minha nova suíte, deixando minha família em silêncio chocado com seus novos cartões-chave nas mãos. Quando as portas do elevador se fecharam, peguei um vislumbre do meu reflexo no latão polido, ombros para trás, cabeça erguida, em pé no meu próprio poder pela primeira vez na vida talvez. A parte mais estranha? Não me senti vingativa ou triunfante. Apenas me senti livre. Na manhã seguinte, acordei na suíte do proprietário com luz solar fluindo através de janelas do chão ao teto e o som gentil das ondas contra o navio. Por um momento, me perguntei se havia cometido um erro terrível. Havia cruzado uma linha? Danificado meus relacionamentos familiares além do reparo? Então me lembrei do desdém constante, os anos buscando aprovação que nunca veio, e as palavras cortantes do meu pai no jantar. Não havia cruzado uma linha. Finalmente havia traçado uma. Decidi dar espaço à minha família naquele dia, jantando na minha suíte e trabalhando remotamente ao invés de me aventurar às áreas públicas onde poderia encontrá-los. Por volta do meio-dia, houve uma batida gentil na minha porta. Para minha surpresa, era minha mãe, parecendo um pouco fora de lugar no corredor grandioso que levava à suíte do proprietário. Posso entrar? Ela perguntou, sua voz estranhamente tentativa. Me afastei, gesticulando para ela entrar na ampla área de estar. Seus olhos se arregalaram quando absorveu o luxo nos rodeando, a sala de jantar privada, a varanda enorme, as flores frescas e champanhe. Isso é realmente algo, ela disse, passando a mão no encosto de uma cadeira estofada em seda. Concordei, não oferecendo mais. Ela sentou primamente na beira do sofá. Seu pai está furioso, você sabe. Imagino que esteja. Ele queria desembarcar no próximo porto e voar para casa, mas as taxas de cancelamento seriam substanciais. Não pude evitar sorrir ligeiramente. Sim, seriam. Um longo silêncio se estendeu entre nós antes da minha mãe finalmente falar novamente. Nunca vi você fazer algo assim antes, Raquel. Você sempre foi tão complacente. Essa é uma palavra para isso, respondi. Desesperada por aprovação seria outra. Minha mãe estremeceu ligeiramente, mas não negou. Em vez disso, olhou ao redor da suíte novamente, então de volta para mim com novos olhos. Você realmente se saiu bem, não foi? Ela disse suavemente. Acho que nunca entendi direito o que você construiu. Você nunca perguntou, apontei. Ela acenou lentamente. Não, suponho que não perguntamos. Computadores e tecnologia não faziam parte do nosso mundo. Ritter seguiu um caminho que entendíamos. Você criou algo inteiramente novo. Isso não torna menos válido ou bem-sucedido, disse. Não torna. Ela alisou uma ruga invisível de suas calças de linho. Fico pensando no que você disse ontem, sobre buscar aprovação que nunca receberia. Fomos realmente tão terríveis? A pergunta pairou no ar entre nós. Eu poderia ter listado cada desfeita, cada desdém, cada vez que me fizeram sentir menor. Em vez disso, simplesmente disse, vocês nunca me viram mãe. Não realmente. Vocês viram quem desejavam que eu fosse, quem esperavam que eu fosse, mas nunca quem eu realmente sou. Lágrimas se formaram em seus olhos, algo que raramente havia testemunhado em minha mãe perfeitamente composta. Não sei como consertar isso, Raquel. Não se trata de consertar, respondi. Se trata de reconhecer. Reconhecer que não sou apenas a filha negligenciada que tomou um caminho diferente. Sou uma mulher bem-sucedida que construiu algo valioso através de trabalho árduo e visão. Mereço respeito, não condescendência. Ela acenou lentamente. Vejo isso agora, talvez tarde demais, mas vejo. Depois que minha mãe saiu, senti uma estranha sensação de paz. Nossa conversa não havia resolvido tudo, mas pela primeira vez talvez, ela havia realmente me escutado. Naquela noite decidi jantar no restaurante principal ao invés de me esconder na minha suíte. Quando entrei, notei minha família sentada numa mesa do outro lado do salão.
Após um momento de hesitação, caminhei até eles. Boa noite, disse calmamente. Meu pai mal me reconheceu, encarando friamente seu cardápio. Heather parecia desconfortável, enquanto James parecia incerto sobre como reagir. Foi minha mãe que me surpreendeu ao se levantar. Raquel, gostaria de se juntar a nós? Ela perguntou, gesticulando para a cadeira vazia. A cabeça do meu pai se ergueu bruscamente. Diana, William, ela o cortou firmemente. Nossa filha está oferecendo um ramo de oliveira. O mínimo que podemos fazer é aceitá-lo. A tensão na mesa era palpável quando tomei meu assento. Pedimos em silêncio constrangedor, fazendo conversa forçada sobre o navio e os portos que havíamos visitado. Justo quando nossos aperitivos chegaram, Heather de repente disparou. Sinto muito. Todos nos viramos para olhá-la surpresos. Sinto muito, ela repetiu, olhando diretamente para mim. Estive pensando sobre tudo que você disse ontem, e você está certa. Fomos horríveis. Eu fui horrível. Meu pai fez um ruído de desaprovação, mas Heather continuou. Não, pai, fomos. Raquel pagou por essas férias incríveis inteiras, e a tratamos como se ela ainda fosse a adolescente estranha que não se encaixava. Não está certo. James acenou em concordância. As cabines padrão para as quais você nos mudou, elas são na verdade perfeitamente legais. Melhores que a maioria dos cruzeiros oferece como sua melhor opção. Me fez perceber como fomos pretensiosos sobre toda esta viagem. Meu pai permaneceu silencioso, maxilar contraído, mas havia algo em seus olhos que não havia visto antes, incerteza. Pela primeira vez talvez, ele não estava no controle da narrativa. O restante do cruzeiro se desenrolou com uma nova dinâmica. Meu pai manteve uma distância fria, embora ocasionalmente o pegasse me observando com uma expressão que não conseguia decifrar completamente. Minha mãe fez esforços genuínos para se conectar, fazendo perguntas sobre minha empresa e realmente escutando as respostas. Heather e eu tivemos várias conversas longas, começando a reconstruir um relacionamento fraternal que nunca havia realmente existido antes. Na nossa última noite a bordo, o capitão hospedou um gala de despedida. Usei um vestido preto simples mas elegante e entrei no salão de baile sozinha. Para minha surpresa, meu pai se aproximou de mim na recepção de champanhe. Aquele foi um movimento de poder e tanto que você fez, ele disse sem preâmbulos. Aprendi observando você todos esses anos, respondi uniformemente. Ele acenou, um respeito relutante em seus olhos. Você não é a filha que esperava ter. Não, não sou, concordei. Sou a filha que construiu algo do nada ao invés de seguir um caminho predeterminado. Sou a filha que valoriza substância sobre aparência. Sou a filha que finalmente parou de buscar aprovação e começou a exigir respeito. Ele ficou silencioso por um longo momento antes de dizer: passei minha vida acreditando que sucesso parecia de certa forma, seguia certas regras. Sua forma de ter sucesso não se encaixava no meu entendimento. Não era um pedido de desculpas, mas para meu pai, era um reconhecimento sem precedentes. Decidi aceitá-lo pelo que era. O mundo mudou, pai. Há muitos caminhos para o sucesso agora. O meu apenas acontece de envolver tecnologia ao invés de banco. Ele acenou lentamente. Sua mãe me disse que sua empresa é avaliada em mais de 300 milhões. Isso é significativo. Não pude evitar sorrir. Claro que ele focaria na avaliação. Era uma métrica que ele entendia. Sim, é. Talvez quando voltarmos para casa, você possa me contar mais sobre o que realmente faz, ele sugeriu rigidamente. Era uma pequena abertura, mas era algo. Gostaria disso, respondi. Quando o navio atracou em Barcelona na manhã seguinte, concluindo nossa jornada, nos reunimos uma última vez no lobby para desembarcar. A família que estava ali havia mudado fundamentalmente daquela que havia embarcado em Roma 12 dias antes. Obrigada por esta experiência, Raquel, minha mãe disse, me abraçando com calor genuíno. Não apenas pelo cruzeiro em si, mas por nos acordar. Heather me abraçou em seguida. Devemos nos encontrar quando estivermos de volta em casa. Conversar de verdade, sabe? Talvez você possa conhecer meu filho direito. Ele vai precisar de uma tia forte para admirar. Até James apertou minha mão com respeito recém-descoberto. Seu acumen de negócios é impressionante. Se alguma vez precisar de conselho legal para a empresa, ficaria feliz em recomendar alguns colegas que se especializam em tecnologia. Meu pai foi o último a se aproximar. Ele estendeu a mão formalmente, então me surpreendeu me puxando para um abraço estranho mas sincero. Você construiu algo notável, Raquel, ele disse baixinho. Não apenas sua empresa, mas você mesma. Posso não sempre entender seu mundo, mas posso respeitar o que você conquistou. 6 meses depois, hospedei o Ação de Graças na minha casa em São Francisco, o primeiro feriado familiar já realizado no meu território. Minha mãe ajudou na cozinha, fazendo perguntas sobre minha vida e amigos. Heather trouxe seu filho, agora uma criança pequena, que imediatamente se afeiçoou à sua tia Raquel. Até meu pai fez um esforço, perguntando estranhamente sobre minha recente expansão de negócios para a Europa. O padrão antigo ainda emergia ocasionalmente, um comentário desdenhoso aqui, uma comparação com Heather ali.
mas agora eu os abordava diretamente ao invés de silenciosamente aceitar. Lentamente e dolorosamente estávamos construindo um novo tipo de relacionamento baseado em quem realmente éramos ao invés de quem eles esperavam que eu fosse. Naquela noite, depois que todos haviam ido dormir, sentei no meu terraço com vista para Bay Bridge, refletindo sobre quanto havia mudado desde aquele cruzeiro fatídico. O confronto mediterrâneo não havia magicamente consertado décadas de dinâmicas familiares, mas havia quebrado um padrão que precisava ser quebrado. Pela primeira vez, não estava buscando a aprovação deles. Estava oferecendo a eles a chance de fazer parte da minha vida em termos mútuos de respeito. Percebi que a lição mais valiosa do cruzeiro não era sobre enfrentar minha família. Era sobre defender a mim mesma, reconhecendo o meu próprio valor ao invés de esperar que outros o validassem. Às vezes você tem que virar o mundo de alguém de cabeça para baixo para ajudar todos a encontrarem terreno sólido. A jornada para pertencer não é sobre se encaixar no círculo de outra pessoa. É sobre criar seu próprio círculo onde você já pertence, exatamente como você é, e então convidar outros para se juntarem a você lá, se estiverem dispostos a ver e respeitar você por quem você verdadeiramente é.